Hoje nós vamos começar nosso estudo em Tiago, a carta de Tiago aos crentes espalhados pela terra. Não adianta procurar ir perto de Mateus não, tá? Tiago está lá para frente. Então, os irmãos orem por aqueles que vão ser batizados. Nós vamos receber como membro, né, o irmão Wellington, que já vem da igreja de Aleteia, né? Ataleia, não é Azaleia, não? Norte de Minas. Ataleia. Você já foi lá, né, João? Passei perto. Passou perto. Nós passamos juntos. É verdade. A esposa dele, a Lara, será batizada. José Hélio vai ser batizado. Quem mais, hein, João? Eu perdi a sequência, mas falou do Felipe? Felipe Félix será batizado também. Já falei para ele que não adianta ser no rasinho, não. Ele tem que ser mais profundo. Não sei como é que eu vou fazer, né? Para isso existe boia, pastor. Pois é, levar uma escadinha, né? Ou o Felipe ajoelha, né? Ajoelhado. Não sei se a dona Lázara vai entrar na água, não, né? Agora não. Tá bem, eu não sei se esqueci de alguém, mas a gente... Bom, tinha uma irmã que ia ser batizada também, mas eu acho que não vai ser agora. Muito bem, nós vamos estudar a epístola de Tiago. Sabe que Tiago é um nome grego, que vem de um nome hebraico que é Jacobus. Jacobus é Jacó. Então Jacó, tem mais lugar ali também, Mariana, Paulo, tem mais lugar ali se precisar. Família aumentando, né? Jacó, Tiago, em inglês James, são os mesmos nomes, mesmos significados. Então Tiago, nós temos muitas coisas para aprender dele. Deixa eu começar com algo negativo, não é? O grande reformador, que é uma bênção para nós em muitos aspectos, o Lutero, Martinho Lutero, ele não gostava dessa carta. E ele achava que essa carta não deveria estar no compêndio ou no cânon da Bíblia. Ele até falou que essa carta é uma carta de palha. Palha para ser queimada. Por que ele tinha tanto problema com essa carta? Alguém sabe? Porque ele fala das obras. E o Lutero... Ele era calvinista? Ele era antes do Calvino, então, né? O Calvino era luterista. Mas é verdade, quem segue o ensino calvinista vai ter grande apreciação por Lutero. Por Agostinho também, que veio bem antes de todos eles. Mas Tiago deu uma ênfase sobre as obras. Você mostra sua fé sem obra, eu mostro a minha obra com fé. O que ele queria dizer com isso? Então, pensa assim, uma flecha para cima e uma flecha para o lado, tá bom? Quando os dois estavam certos, né? Eu não mencionei o outro, é Paulo, né? O apóstolo Paulo, porque Lutero se converte com o texto de Abacuque. Texto esse que Paulo repete. Qual é o texto? O justo viverá pelas obras? Pela fé. Lutero, ele abraça aquilo com muita força.
E a vida dele agora vai ser defender a salvação pela graça, através da fé. E é mais ou menos assim. Se eu falar a palavra Eucaristia, já te dá um arrepio, né? Vou lembrar de Lutero. Vamos lembrar do Lutero. Ou nós aqui, nos nossos dias, talvez vamos lembrar da Igreja Católica, a missa. Mas Eucaristia é uma palavra muito bonita. Só que não dá para a gente ficar usando, para não ter associação com um grupo que nós não queremos ter associação. Eucaristia quer dizer ação de graças. Então a ceia do Senhor também é uma ação de graças, mas a gente não usa. Vamos tomar a Eucaristia. Então nós temos alguns problemas com algumas palavras que nos remetem a outra fé. Lutero ficou bem exagerado. Então, como ele agora estava pensando só na fé, na graça, quando falava obras ele já se espantava. Aí vem o Tiago falando que o crente precisa mostrar obras. Aí Lutero não gosta disso. Mas voltando para as nossas flechas. O que Tiago estava falando, o que Paulo estava falando, essa flecha aqui, ó, ele estava dizendo que, não, ao contrário, desculpe. O que Paulo estava falando é que a nossa vida, ela é direcionada a Deus, essa flecha para cima. Então nós somos salvos pela fé. O que Deus quer de nós? Fé. Fé tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Por isso Paulo fala, o justo viverá pela fé. Já o Tiago, ele estava vendo esse nível aqui. Diante de Deus, tudo bem, você mostra fé. Porque Deus enxerga a sua fé dentro do seu coração. Os homens conseguem ver a nossa fé no nosso coração? Eles não têm acesso ao nosso coração, mas eles têm acesso à nossa vida, o seu dia a dia. Então, no dia a dia, para as pessoas, nós mostramos obras. Nós mostramos que somos pessoas de fé por viver nesse mundo mostrando boas obras. E é isso que Tiago estava falando. Então, Lutero não precisava ficar tão assustado assim. A mensagem de Tiago e a mensagem de Paulo é a mesma. Diante de Deus, fé. Diante dos homens, obras. Eu mostro a minha fé através das minhas obras. Por isso que ele falou uma carta de palha. Agora um outro escritor, ele fala algo mais bonito. Ele fala que Tiago é um colar de pérolas. E ele queria dizer com isso que a pérola não é única, não é? Um colar de pérolas é separado. Um cordão com várias pérolas. E o que ele estava querendo dizer é que Tiago é assim também. É uma pérola aqui, outra pérola ali, outra pérola ali. É um livro cheio de pérolas, de coisas profundas, que precisam ser estudadas, mas não dá para estudar tudo junto. Tem um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que é assim também. Ele é muito bonito, ele é muito profundo, mas ele é muito uma coxa de retalho. Ele não dá para você formar, quase que não dá para você formar um conjunto de ideias naquele livro. Alguém sabe qual livro que eu estou falando? Eclesiastes. Provérbios. Provérbios é assim, Eclesiastes de certa forma, só que Eclesiastes já é mais, dá para fazer um conjunto nos versículos, mas Provérbios não. É um colar de pérolas também. São várias coisas importantes, mas se cair no chão, espalha tudo. É assim o livro de Provérbios e é assim o livro, a carta de Tiago. Tiago é muito parecido com Provérbios. Um escritor também disse que
Tiago era um pregador, mas falava como um profeta. Tiago é muito profeta. Ele parece alguém do Antigo Testamento falando. Parece às vezes que ele é muito bravo também. Ele é muito absoluto. Ele fala, faz isso. Por exemplo, Tiago tem 108 versículos. Não é muito grande, não é? 108 versículos. 54 versículos são imperativos. Imperativos é, faça isso, não faça aquilo. É muito da lei, não é? A lei de Moisés era muito assim. Então o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, tem bastante imperativo. Mas Tiago também se espelhou bastante nos ensinos de Jesus. Veja, um livro, uma carta com 108 versículos, aparecem 30 ilustrações da natureza. Jesus gostava de fazer ilustrações com a natureza? O Tiago também. 30, é bastante. E nós encontramos também, no livro de Tiago, 15 ou 16 mensagens tiradas do Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, não é? De Jesus. E lá tem vários temas. Tiago pega 15 ou 16 temas do Sermão do Monte e coloca na carta dele. Então é um livro muito rico, Tiago. É um livro muito prático também. É um livro que vai servir bastante para você. Bom, quem é o Tiago? A Bíblia tem 4 Tiagos, né? Quem é o Tiago? Alguns falam que quem escreveu foi o presidente da igreja de Jerusalém, o apóstolo, né? Provavelmente não foi ele, porque esse livro veio depois. Então provavelmente não foi ele. Tem também um Tiago menor, que é um dos discípulos, né? Também, apóstolos. E tem um outro Tiago, filho de Tadeu, de Judas. E como é pouco conhecido, provavelmente não é ele. Mas talvez seja um Tiago que se converteu depois dos outros discípulos. Jesus apareceu para ele, inclusive. Quem sobrou? O irmão de Jesus. Muito provavelmente quem escreveu essa carta foi o irmão de Jesus. Se isso é verdade, é bem interessante, porque ele não se apresenta como irmão de Jesus. Servo de Jesus. Se o livro de Judas também é o irmão de Jesus, Judas também é humilde, porque ele não fala irmão de Jesus, ele fala servo de Jesus. Isso serve muito para nós também, para nós sermos bem humildes. Bom, Flávio José foi um historiador da igreja. Ele disse que a morte de Tiago foi uma morte bem cruel. Também se é verdade, né? Era um jornalista da época, um repórter da época, um cronista, e ele escreveu como foi a morte de Tiago. Se for verdade, foi assim: levaram Tiago para o pináculo do templo, 15 metros de altura mais ou menos, né? E jogaram para o chão. E caído lá, não morto ainda, eles vão e pegam porretes, né? Várias pessoas, e batem em Tiago até ele morrer. Se for verdade, então foi um servo do Senhor que deu a vida pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Então é isso, meus irmãos, tem várias coisas para aprendermos. O Tiago, ele fala, nessa primeira carta aqui, nessa carta dele, ele fala a palavra irmãos 10 vezes. Irmãos, 10 vezes. Para quem ele escreveu? Ele escreveu para os judeus espalhados pelo mundo. Os judeus se espalharam pelo mundo 3 vezes, né? Pelo menos 3 vezes.
no cativeiro da Assíria, no Reino do Norte. Poucos voltaram de lá. No cativeiro do sul, de Judá, foram para a Babilônia, aí vários voltaram. E também teve outra dispersão, teve no ano 70, quando Jerusalém é incendiada, no ano 142, quando o imperador Adriano, você tem que falar que não é o jogador, tá? Senão você faz igual aquele jogador que está muito feliz porque vai jogar na terra onde Jesus nasceu, em Belém. É Belém do Pará, né? Então o imperador Adriano também no ano 142 trouxe grande perseguição e muitos judeus se espalharam e ficou esse monte de judeu espalhado pelo mundo todo, como até hoje, né? Então, quando tem esse esparramar de um povo, tem um nome. Qual é o nome? Diáspora. É a diáspora, quer dizer, o povo, dispersão também, né? O povo espalhado. Então ele escreve para esses irmãos judeus espalhados pelo mundo. Como no começo a igreja era composta quase que exclusivamente de judeus, então era igreja. Mas depois os gentios vão se convertendo, vai se misturando e os gentios acabam suplantando, né? Tendo um número muito maior do que os judeus na igreja. Talvez ele escreva também para judeus que não são crentes, ele quer alcançar esses judeus para Cristo Jesus. E no final das contas, essa carta, ela chegou até você, então ela é para você, ela foi escrita para você. Deus quer ensinar a sua vida através dessa carta de Tiago. E vamos começar então no capítulo 1. O que eu quero falar com vocês é sobre paz. Onde encontrar paz? Nós precisamos de paz. Paz da alma. Nós precisamos viver nesse mundo em paz. Conosco mesmos, com Deus, com os irmãos, com os incrédulos. Nós precisamos viver esse mundo de paz. O mundo não consegue essa paz. A Rússia e a Ucrânia estão aí para mostrar que não. Daqui a alguns dias, se tudo der errado, nós vamos ter outra guerra. China invadindo Taiwan. Então o mundo não está em paz e nunca esteve em paz. Como disse um escritor, Warren Wiersbe, ele disse que de 1.500 tratados de paz, nenhum deles teve sucesso. Já houve mais de 1.500 tratados de paz e nenhum deles teve sucesso. Então o mundo não está em paz. E isso mexe também com a nossa cabeça, isso mexe conosco. A gente acaba também tendo uma vida agitada, sem paz. Mas eu pergunto para você hoje, só você, não existe um mundo, só você, tá bom? Onde encontrar paz? Eu já vou adiantar. Alguém aqui é da época do palito de sorvete carimbado? Quem é? Denunciou a idade. O Anderson. Então. Palito já veio carimbado? Cada sorvete que você chupava, você torcia para que tivesse carimbado. Porque o sorvete carimbado era o quê? Direito a outro sorvete, né? Nossa, que tempo bom. E tinha um que todos vinham carimbados, né? Ou com a marca da empresa lá, ou tipo, você ganhou um outro sorvete. Continue tentando. Vai tentando. Tem a raspadinha, mas isso não é para nós não, né? Então eu já vou te dar o palito de sorvete carimbado aqui, tá bom? Onde encontrar a paz? Você encontra a paz na oração. Tem até um cântico bonito, né? Nós cantamos algumas vezes. Na oração encontro paz. Na oração você encontra paz. Você encontra paz também na confissão de pecados.
Às vezes pessoas estão carregando um peso de 200 quilos nas costas e era só ele, qual é a palavrinha para confessar? Homologar. Só homologar diante de Deus, falar a mesma coisa. Eu pequei. Então você encontraria paz na confissão de pecados. E você encontra paz também na palavra de Deus. Na oração, na confissão e na palavra. Nós encontramos isso no capítulo 1. Vamos ler Tiago 1, versículo 1. Vamos encontrar paz na oração. Alguém pode ler? Tiago 1, 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. As 12 tribos dispersas. Ele fala ainda 12 tribos. Não dá nem para precisar as 12 tribos de Israel, mas ele fala, existe. A gente não conhece, mas existem. As 12 tribos de Israel. Os judeus espalhados pelo mundo, a dispersão, né? Saudações. Olha que versículo importantíssimo logo no início. Ele está dizendo que Jesus é Deus. Nesse versículo está dizendo que Jesus é Deus. Tiago é servo de Deus e do Senhor Jesus. Nós sabemos, porque Jesus falou, que não podemos servir a dois senhores. Não é isso? Você só serve a um Senhor. Se você é servo de Deus, você só pode ser servo de Deus. Você não pode ser servo de mais ninguém. Mas ele fala aqui que é servo de Deus e de quem mais? Do Senhor Jesus. Então os dois, um só. Então Jesus é Deus. E ele está mostrando que ele ama esse Deus, que ele é servo desse Deus, o Pai, o Filho, e agora ele já começa direto. Então, Tiago não tem enrolação, tá? O livro de Tiago, se você não prestar atenção, já era. Passou mais um princípio, passou outro. Ele não faz introduções aos assuntos, ele já vai direto, com os imperativos. Como eu falei, são 54 imperativos. E ele começa falando de um assunto que toca muito a sua vida, porque é o sofrimento. Todos aqui têm algum tipo de sofrimento. Alguns aqui, inclusive, têm algum sofrimento que é secreto. Você nem quer falar nem para sua esposa, nem para o seu marido. Tem um sofrimento lá que é tão íntimo seu, que você prefere sofrer calado a ter que revelar esse sofrimento para alguém. Eu não estou incentivando você a revelar para ninguém. Às vezes tem que ficar aí mesmo, secreto. Mas você precisa contar com a companhia do Senhor Jesus. Você precisa saber que o Senhor sabe desse seu sofrimento. E o Senhor vai cuidar de você. E para você não ficar tão triste, porque você está calado, segurando esse sofrimento só para você, aqui nós temos uma promessa para aqueles que estão carregando sofrimentos, sejam secretos ou não. Versículo 2, alguém pode ler? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que é isso, Tiago? Vira essa boca para lá. Meus irmãos, Tiago é tão prático, que eu acho que ele já saiu da realidade desse mundo. Não é que ele está louco, não. Ele está falando o que Paulo falou para fazer: pensar nas coisas do alto. A perspectiva dele parou de ser desse mundo. E ele está falando para as pessoas que estão dispersas, peregrinos e forasteiros, espalhados pelo mundo. Logo, passando por muitas provações, muitas dificuldades. E ele fala aqui, meus irmãos, tende, olha o imperativo. É para você ter esse motivo, não só de alegria, mas de toda alegria. O fato de passar por provações.
essas provações que nós passamos, elas têm muitos aspectos, né? Talvez você esteja sofrendo por causa de alguma coisa errada que você fez. Você tem a opção de ficar se culpando, né? Eu sou assim mesmo, eu só tomo decisão errada, eu estou sofrendo por minha culpa. Aí eu vou lá na igreja e o pastor ainda reforça isso. Meus irmãos, mesmo que estejamos passando alguma dificuldade por alguma besteira que a gente fez, o Senhor vai cuidar de nós. Porque o Senhor faz isso. Ele cuida das nossas feridas. Primeiro Ele cuida das nossas feridas. Depois Ele puxa a nossa orelha. Então vamos receber o consolo de Deus nessas provações, porque é um motivo de grande alegria. Como o autor de Hebreus fala sobre disciplina, a princípio, no momento, não parece ser um motivo de alegria, mas depois produz bons frutos, a disciplina, como também a provação. No momento não parece ser bom, mas depois o Senhor contorna toda a situação e faz daquilo uma bênção nas nossas vidas. De tal maneira que, se nós não tivéssemos passado por aquela prova, por aquele sofrimento, nós não teríamos a vitória que nós temos agora. Pensa algumas coisas que você já passou de dificuldade, o que através daquela dificuldade você recebeu. Uma bênção. Então é um motivo de toda alegria passar por provações. Nós não estamos largados no mundo, nós estamos sendo cuidados por Deus. Ele está cuidando. Enquanto o povo tinha 40 anos no deserto de provas, as sandálias dos pés deles nunca se desgastaram. As roupas não se rasgaram. 40 anos. Estou para achar essa roupa ainda. Essa sandália, esse sapato. Se tivesse um sapato assim, o Calel estaria desempregado, né, Calel? Não dá, tem que gastar o sapato, senão você não vende. Mas o Senhor cuidou do povo 40 anos, como Ele está cuidando da sua vida também, no meio das provas. Versículo 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Uma vez confirmada, as provas são um teste. As provas são para nós como um fogo. Aquele fogo queima. O que não prestar não subsiste, mas o que for bom vai resistir. O ouro, pedras preciosas, tem algumas coisas que o fogo, ele inclusive ajuda. Ele ajuda a fazer a separação das impurezas. E por isso as provas da nossa vida, como um fogo, uma vez confirmada, vai produzir em nós o quê? Perseverança. É muito importante no meio dos sofrimentos você tirar lições. Porque se você não tirar a lição, você está jogando para frente. Porque se a prova traz perseverança, eu fui provado, foi difícil, mas agora estou mais firme para outras situações da vida. O couro vai engrossando, sabe como é? E aí nós vamos aguentando mais coisas. E isso é muito bom, porque durante a nossa vida nós temos uma certeza de várias provações. A nossa vida é um mar de provações com umas pitadinhas de alegria. O pregador, né, que o Joãozinho mencionou, Eclesiastes, ele descobriu isso daí. No final da vida dele ele descobriu. Mas ele passa para nós hoje. A vida é cheia de sofrimentos, com um pouquinho de alegria aqui e ali, que a gente vai aproveitando na nossa vida. Então, nós deveríamos nos preparar muito mais para as provas do que para as festas.
muito mais para os funerais do que para as festas. Nós deveríamos nos preparar para as durezas da vida, porque isso vai trazer para nós uma firmeza de caráter, uma firmeza na nossa vida, chamada perseverança. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se a aprovação vai trazer para nós perseverança, peraí, depende. A aprovação não traz perseverança para todos, para alguns, se eles foram aprovados. O teste é para todos, a aprovação só para os confirmados. Não é assim nos concursos? Se eu falar vai dar até uma tremedeira em alguns, né? Não é assim para tirar a carteira de motorista? O teste é para todos. Agora, confirmada o seu sucesso, você ganha o prêmio. Aqui no caso a perseverança. Você ganhando a perseverança, o que eu vou fazer agora com isso na minha mão? Tá, ganhei perseverança, o que eu faço com isso? Bom, aqui diz, a perseverança tem que ter ação completa, porque você vai ser perfeito e íntegro, você não vai ser deficiente. Aí que nós separamos os crentes maduros dos crentes não maduros, é a perseverança. Muitas pessoas acham muito bonito até o ambiente da igreja, os estudos, mas elas não perseveram. O Senhor Jesus falou a respeito disso na parábola do semeador, não falou? Algumas sementes caem à beira do caminho, vêm os pássaros, representando Satanás, e tira do coração. Outras caem em terra pedregosa, não tem sustentação para as raízes, logo murcha. Outras caem no meio dos espinhos. A preocupação com as riquezas, os cuidados desse mundo sufocam, e aí não tem perseverança, não vai adiante. Então a perseverança é algo que vai te manter na palavra de Deus. É algo que vai manter você quando todas as coisas em volta caírem. E vão cair, viu? Todas as coisas em volta de você vão cair. O que vai restar são os perseverantes. E essa perseverança vai te salvar. Salvar do desvio, né? De você se desviar. Aí você vai ser perfeito, vai ser íntegro. Vale a pena? Não. Sim, vale a pena nós suportarmos as provações. Deus vai nos abençoar. Nós precisamos encontrar essa paz. Ah, mas eu sou tão fraco, como é que eu faço? Ora. Ore a Deus. Ore a Deus. A gente esquece de orar, já reparou? Se você agora souber de uma notícia ruim, imediatamente você vai pensar em que fazer. Talvez você já vai pegar seu celular e ligar para alguém. E você talvez já vai consultar sua conta no banco para ver quanto você tem, porque talvez vai precisar de algum dinheiro. Você é proativo, não é assim que eles falam? Proatividade, é tudo que se espera. Eu acho que não. Nós precisamos de pessoas retroativas. Não proativas, retroativas. Retroativas. Pessoas que dão um passo para trás, em vez de dar um passo para frente. Todos os que dão um passo para frente na hora das provas, eles se dão mal. Quando você cai uma prova em cima de você, é hora de você dar um passo para trás. O que eu vou achar um passo para trás? Vou dizer o que você vai achar. O altar de Deus. Ele está sempre um passo para trás. É quando você para e você ora. E você faz do seu dia um dia de calmaria.
Quando você faz da sua prova um momento de bonança, um momento de... Mas tem raios e tempestades para todo lugar, mas é lá no centro, junto com Deus. Alguns falam assim, eu estou no centro do furacão. Se você estivesse no centro do furacão, há paz no centro do furacão. Sabia, não? No cubo do furacão, no cubo não, né? No tubo do furacão tem um centro. E talvez é esse centro que nós precisamos. Veja que Jó, ele viu Deus, e no redemoinho, Deus no centro, falando com ele. O mundo todo parou. Para ele, aquele era o momento. Pode estar vaca voando, carro voando, não é assim? Aqueles tornados, ciclones que a gente vê. Pode estar tudo, os telhados saindo para o alto como se fosse papelão rasgado. Mas nós estamos com Deus, orando. Não é o momento de fazer alguma coisa, é o momento de parar. E se você está passando, né? Todo mundo está passando por alguma tribulação. Vamos ver o que diz o versículo 5. Alguém pode ver? 5. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impedirá, e ser-lhe concedida. Obrigado. Olha, esse porém está relacionado ao que foi estudado antes. Foi estudado o quê? Sobre provas, sofrimentos. Aí você está no sofrimento e fala, eu queria ter essa perseverança, mas como que eu consigo essa perseverança? Então, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, eu preciso dessa sabedoria. Porque a minha tendência é ser proativo. É querer fazer as coisas acontecerem para resolver logo esse problema e eu ficar livre. Você deveria dar um passo para trás. É o momento de falar, Senhor, o mundo está despejando em cima de mim, mas o Senhor tem algum ensino aí no meio desse tornado, desse ciclone, desse furacão. Tem algum ensino para mim aí. E eu gostaria de aprender. Mas como que eu faço isso? Orando. Se porém você necessita de sabedoria, peça a Deus. Meus irmãos, eu me peguei nisso essa semana. Aliás, quase todas as vezes que tem alguma dificuldade, eu me pego nisso. Eu quero fazer alguma coisa. A minha esposa não, ela jamais eu tiro. Vamos orar. Vamos orar. E eu tenho aprendido com ela. Vamos orar, então. Vamos dar um passo para trás. A oração sempre parece que é um passo para trás. E é mesmo. E é uma bênção que seja. E veja que quando você está num problema, agora eu estou falando literalmente mesmo. Veja a sua expressão corporal. Quando você vê alguma coisa, a sua tendência é dar um passo para trás. Para poder ver melhor o que está acontecendo ali. E a oração é o momento em que nós damos um passo para trás, para nos acalmarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos quer dizer dar um passo para trás. Fica quietinho aí. Dá um passo para trás. Então eu quero incentivar você a ser mais retroativo do que proativo. No Evangelho é tudo ao contrário, vocês já repararam, né? Tudo é ao contrário desse mundo. Esse mundo não prega isso. Mas você pede a Deus. Por quê? Deus dá a resposta de oração para quem? Para todos. E de que maneira Ele dá a resposta de oração para todos? Aqui diz: liberalmente. Ou seja, é bastante, né? Ele é liberal. Ele não fica segurando as respostas para ele. Ele responde mesmo.
Vocês já viram milagres acontecerem na sua vida? Todas as vezes que vocês viram milagres acontecerem na sua vida, é porque vocês não estavam fazendo nada. Pode lembrar. É porque vocês deram um passo para trás. Falaram, agora não dá mais para mim. Aí Deus agiu. E Deus dá liberalmente. E veja só, ele abre um parênteses aqui. E nada lhes impropera. Improperar é ofender. Tal pessoa fez muitos impropérios. Ele ficou xingando. Ele ficou fazendo mal, ficou ofendendo. A nossa impressão entre nós, seres humanos, é essa. Se eu pedir alguma coisa para alguém, eu vou aborrecer aquela pessoa, não é? Até a gente fala, desculpa te aborrecer, eu sei que você está ocupado, eu sei que você... A gente está sempre preocupado que a gente vai causar algum mal. Não fica bravo comigo. Ou nós poderíamos dizer, olha, não lança impropérios para mim, não me xinga. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Então Tiago, ele já fala, olha, pode pedir para Deus, Ele vai te dar liberalmente e Ele não vai jogar na sua cara nenhuma ofensa. Ele não vai falar, para de me encher, porque o Senhor, desculpa aí assustar, mas olha, o Senhor Jesus falou de alguém que recebeu na sua casa alguém, acho que era meia-noite, né? Mas que hora para chegar na casa dos outros também, né? Mas, amigas para essas coisas, né? Chegou na casa dele e ele não tinha pão, né? Uma coisa assim. E ele vai até o amigo. Essa é a hora, estou dormindo. Mas é o seguinte, eu recebi visita lá e não tem nada em casa. Não pode me dar? Então, o amigo ele vai responder por causa da sua importunação. É melhor dar logo e eu volto a dormir, né? É assim os relacionamentos. Aquela viúva também, né, que precisava da ação de um juiz para a causa dela, ela foi, falava, e o juiz falou o quê? Vocês lembram? Deixa eu atender para ela ficar importunando. Vou atender para parar de me importunar. As pessoas cansam uma das outras, sabia? As pessoas se cansam uma das outras. E às vezes até elas respondem positivamente para ver se acaba a chateação. Mas com Deus não é assim. Você pode ir em qualquer horário falar com Deus e Ele vai te dar liberalmente. E Ele não vai jogar no seu rosto. Ele não vai falar, agora você me procura, né? Quantas vezes eu queria que você me buscasse, você nunca buscava, agora você me busca. O pastor fala isso, mas Deus não. Os líderes falam isso, mas Deus não. Os homens falam isso, mas Deus não. Você pode ter aborrecido Deus o quanto for. Você pode ter decepcionado e dado um mau testemunho, mas o dia que você bater a porta de Deus, Ele vai te responder liberalmente. É assim o nosso Deus. Então é um grande incentivo para dar um passo para trás. Eu ouvi falar que eu tenho que dar um passo para trás, então eu vou orar. E Deus vai responder para você. Agora, tem algumas implicações sobre dar um passo para trás, ficar quieto e orar. Qual é a implicação? É crer. Versículo 6, alguém pode ler? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça com fé, não duvide. Eu vou fazer pensamento positivo? Não, você vai basear no que está escrito na palavra de Deus. Deus falou que vai me dar liberalmente e não vai jogar na minha cara. Ele falou isso, mas não foi Tiago?
Bom, inspirado por Deus. Deus inspirou Tiago para falar isso. Então, vai com fé, peça a Deus, não duvide. Porque quem duvida é igual onda do mar, para cá e para lá, né? Onda do mar é assim, joga uma coisa para a praia, puxa da praia, joga para a praia, puxa da praia, não é assim? Você fica lá. Mas a nossa vida e a nossa fé, nossa oração com Deus não é assim. É um alvo certeiro. Eu falo com Deus e Deus vai me responder. Aqui uma ilustração da natureza, né? Já está aqui nesse versículo, ele dando. E vamos encerrar com o versículo 7, tá bom? Alguém pode ler? Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. A 8 também desse, por favor. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Se você for assim em oração, depois não fala assim, mas eu ouvi uma pregação que eu tinha que orar. Mas você não creu. Então creia. Creia porque você vai alcançar do Senhor a sua bênção. Pode ter certeza disso. Você vai alcançar do Senhor a bênção. O que você quer? Perseverança nas provações. E Ele vai te ajudar nisso. Agora, se você for uma pessoa inconstante, não crê, o que vai acontecer? Você é uma pessoa dobre. Uma pessoa, tanto faz se eu orar, não orar. Vou tentar orar, mas eu não creio muito. Isso é uma pessoa dobre. É uma pessoa inconstante nos seus caminhos. E Deus quer te dar uma positividade, né? Você ser mais positivo diante de Deus. Não é confissão positiva, isso é outra coisa. É crer baseado naquilo que Ele falou. Que Deus abençoe os irmãos. Se estão passando por provas, orem. Para tudo e comece a orar ao Senhor. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Deus os abençoe. Vamos orar. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Nós carecemos do Senhor nas nossas provas para termos mais perseverança. Por isso queremos pedir ao Senhor, na confiança de que o Senhor vai liberalmente nos atender, não vai ficar bravo conosco por orarmos e insistirmos. Ó Deus, ajuda-nos a crer, para que tenhamos a resposta das nossas orações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.